Olha eu aqui de novo, pessoal, trazendo mais esclarecimento. Porque aqui você tem a luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Vida com Deus é transformação, mudança, renovação de entendimento. Não é a formalidade religiosa. É isso que eu quero levar para vocês agora, convidar vocês a observar mais uma vez essa orientação que eu quero passar para vocês. Tem gente que acha que viver para Deus é você converteu a Jesus, então agora você tem que ter uma igreja e passar a viver a formalidade religiosa para que isso prove que você é de Deus. Tem gente que acha que é isso. A vida com Deus é isso. Essa é a vida religiosa. Eu coloquei um vídeo falando sobre o ladrão da cruz, que ele não tinha nenhuma vida religiosa, ele não se batizou em água, ele não guardava sábado, ele não era praticante de nenhuma religião, mas ele encontrou salvação. Ele foi agraciado por Deus, pelo dom gratuito. Por quê? A fé. Em quem? Em Cristo. Onde o homem toma a atitude do arrependimento. É isso que leva o homem a ser salvo. Não é ele viver uma vida religiosa. E eu mostrando isso, que não é uma vida religiosa, não é uma vida do cara querer viver mostrando que agora é santo dentro da religião, vivendo dentro das obrigações, dos trabalhos, das tarefas, das ordenanças, vivendo devoto, praticante, vivendo usos e costumes, aquele padrão, né? Aquele padrão religioso que Jesus condenou como hipocrisia. Chamou os religiosos, na sua época, de hipócritas. Porque o religioso vive a aparência. O interior dele não leva o entendimento dele com Deus. O religioso pensa que a vida dele com Deus é a partir da sua formalidade. É por isso que ele se dedica, ele se escraviza, ele se consagra, se devota, porque o religioso entende aqui, no entendimento corrompido, que a vida dele de aprovação com Deus é aqui no exterior. É na religiosidade, é nas práticas, nas devoções, nas consagrações, nos sacrifícios, nos rituais, nas obrigações religiosas. O religioso entende assim porque ele não tem o entendimento transformado. A mudança de Deus não chegou aqui nele. A religião muda ele aqui, por fora. Mas o evangelho muda aqui, dentro, onde é o princípio da vida com Deus. É pela renovação do entendimento. Então eu coloquei aí sobre essa questão de que a pessoa para viver dentro do perdão e na salvação com Deus, ele não precisa estar afiliado a uma religião. Ele não precisa viver a prática, a devoção, o padrão da religião. Aí eu coloquei o exemplo do ladrão da cruz, que foi crucificado com Jesus, o do lado direito. O do lado esquerdo não. Mas o do lado direito ele recebeu o perdão de Deus e o dom gratuito. Por quê? Qual foi o motivo que levou aquele homem a receber a salvação de Deus? Qual era a bondade que ele tinha? Qual era a religião que ele praticava? Qual foi o batismo que ele foi batizado? Qual foi o ritual de guardar sábado que ele guardava? Qual foi a vida do bem que ele teve? E por que ele alcançou salvação? Porque a salvação não é por meio desses conceitos caminho. Tem muita gente que é boa aí no mundo. Tem muita gente que não rouba, que não mata. Tem muita gente que não bebe nem se prostitui. Tem muita gente que é digna, tem caráter, que não é crente, mas tem mais caráter do que muitos crentes da religião evangélica. Tem muita gente aí que vive dentro da religião praticando bem. Isso não salva. Isso não leva ninguém a ser aprovado por Deus. Isso não garante ninguém vida eterna no céu. Isso não faz do homem livre da sua culpa do pecado. Ele continua julgado, condenado, sentenciado, indo para o inferno com toda a vida religiosa dele. Não é pelo fato dele cumprir usos e costumes e mostrar a bondade pela religião dele. É pelo fato de crer em Jesus. Salvação é pela fé. Quando vem o arrependimento, a convenção a Jesus Cristo, a fé em Jesus, reconhecendo que eu preciso de socorro e de salvação. E quando eu creio em Jesus, que Ele é o meu Salvador, nesta fé eu alcanço a graça de Deus. Eu sou agraciado
por Deus, aonde entro na presença de Deus justificado, absolvido da minha culpa e vivendo na comunhão com Ele aqui, para quando daqui partir, gozar da promessa da vida eterna com Ele, por causa da minha fé em Jesus Cristo, pelo meio pelo qual Deus recebe o pecador. Não tem outro meio. Mesmo que você seja praticante, devoto, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa boa, que tem muitas pessoas boas dentro das religiões, boas no nosso conceito, mas diante de Deus ninguém é bom. Diante de Deus ninguém é merecedor do céu. Diante de Deus todos são pecadores. Diante de Deus todos estão julgados e condenados. Agora, aos nossos olhos, na vida social, tem muita gente que tem um caráter bom, que tem uma dedicação em ajudar o próximo, muito mais do que muitos religiosos evangélicos. Os adeptos das religiões espírita, católica, budista, ajudam mais o próximo do que os adeptos da religião evangélica. Então não é pelo fato de você viver um padrão religioso que vai levar você a ser aprovado por Deus para merecer a salvação. É pela fé em Jesus. E eu dei o exemplo do ladrão na cruz, dizendo, olha, esse homem aí, ele alcançou a graça de Deus, o perdão e a salvação. Ele não tinha nenhum feito bom. Por que foi que Jesus disse ao ladrão da direita, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? E não disse o da esquerda. Por que foi que o ladrão da direita foi salvo e o da esquerda não? Foi porque o da direita era predestinado? Era melhor do que o outro? Foi porque o da direita, Deus agradou-se mais dele do que o outro? Qual foi o princípio que levou o da direita a alcançar a salvação? E qual foi o princípio pelo qual o da esquerda não alcançou salvação? Arrependimento, convenção, conhecimento de Cristo. O ladrão da direita, ele conheceu que Cristo era Senhor. Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim, ele reconhece Jesus como Senhor. O ladrão da direita, ele se converteu a Jesus, reconhecendo a sua miséria, dizendo para o da esquerda, tu ainda não temes estando aí? Nós estamos aqui porque merecemos. Esse não, esse é um justo. Ele reconheceu em Jesus a justiça de Deus e clamou, buscou em Jesus a justiça de Deus. Você está entendendo qual foi o princípio pelo qual o ladrão da direita alcançou a graça de Deus e o da esquerda não? É a atitude do homem. Todos dois tinham a mesma oportunidade. Todos dois estavam diante de Cristo. Mas só um reconheceu o seu pecado, se converteu, se arrependeu e invocou o Senhor para salvar a sua alma. O outro não. O outro zombou. O outro não se importou com a eternidade. O outro foi arrogante, prepotente, debochado, incrédulo. Você está entendendo o que é que leva o homem a alcançar de Deus a graça dele? Aí alguém disse para mim, não, mas o ladrão da cruz não teve tempo. Porque se ele tivesse tempo ali, ele com certeza ia ser um religioso, era? Não, porque quando o cara diz assim, não, mas o ladrão da cruz não teve tempo, ali foi o último momento dele. Ele creu em Jesus e morreu ali e pronto. Agora eu pergunto, você religioso, que entende que o sinal da vida com Deus é uma vida de devoção à religião, seja qual for ela, católica, evangélica, espírita, budista, xiita, mormon, testemunho de Jeová, muçulmano, islamismo, né, seja qual for a religião. Isso não é uma evidência de vida com Deus. Não é. A evidência de vida com Deus é o novo nascimento. E o novo nascimento é a transformação do entendimento. Não é a transformação da vida religiosa no exterior. Está entendendo isso? Não, mas o ladrão da direita não teve tempo. Se ele tivesse tempo, ele ia ser um religioso. De qual religião? Agora eu pergunto a você, religioso, qual era a religião dos apóstolos? Religião evangélica? O evangelho nunca foi uma religião. Eu pergunto a você, religioso, qual era a religião que os cristãos viviam? Qual era a devoção e a prática que os cristãos viviam no tempo de Jesus e dos apóstolos? Não era obrigação em sacrifício e devoção a nenhum sistema religioso. A devoção deles era a Cristo pela palavra. Não, mas o ladrão da direita não teve tempo. Quer dizer, se ele
cresce em Jesus e continuasse vivendo, ele ia ser um devoto de uma religião? Não. Ele ia ter uma vida nova, não ia mais roubar, não ia mais praticar as obras malditas que ele praticava, porque ele agora foi transformado por Cristo. Se ele tivesse tempo de viver, ele ia ser uma pessoa normal, ele ia ser uma pessoa de caráter, agora com o entendimento de Deus, não praticando mais o mal, não porque ele não era da religião, não porque ele era crente, ele não ia praticar mais o mal, porque ele foi liberto por Jesus. Não, eu não bebo porque eu sou crente. Olha para aí, olha a ideia do religioso. Eu não fumo porque eu sou crente. Eu não posso sentar aqui com vocês porque eu sou crente. Olha a ideia do religioso evangélico. O religioso católico, ele é mais coerente, ele é mais comunicativo do que o religioso evangélico. Os religiosos evangélicos são mais hipócritas do que os demais de outras religiões. Eles vivem uma capa, eles vivem uma hipocrisia, mostrando ser mais de Deus, onde eles pensam que a sua formalidade religiosa vai levá-los a ser mais santo do que os outros. Estou falando não da pessoa individual, estou falando do sistema religioso evangélico, onde as pessoas vivem dentro desse padrão hipócrita, querendo mostrar aparência. Aí o cara vem dizer, não, porque se o ladrão da cruz continuasse a viver, ele ia ser religioso. Ele ia estar dentro de uma igreja, ele ia se batizar nas águas. Ele ia viver devoto a alguma religião, alguma instituição. Se o ladrão que foi morto ali ao lado de Jesus da direita, que se converteu, se ele continuasse vivendo, ele ia continuar vivendo numa vida agora lúcida, sóbria, uma vida agora para glorificar a Deus, pregando o evangelho, anunciando Cristo. Ele não ia ser nenhum adepto de nenhuma igreja, religião. Porque o princípio, a característica de uma pessoa para Deus não é uma vida religiosa, seja ela de qual religião for. Jesus não chamou ninguém para se converter a ele e passar a ser devoto, praticante de uma instituição, de uma religião, de um sistema dominatório, exclusivo. Onde o homem determina. Jesus, quando nos convida, é para ser livre, ser liberto, ter salvação, ter vida consciente, transformação aqui. O sinal da vida com Deus, de quem é nascido de novo, não é a formalidade religiosa. É a transformação no entendimento. Vida com Deus é aqui, irmão. É o entendimento transformado. É prestar a Deus um culto racional, não é um culto formal, dentro de rituais, dentro de cerimônias de igreja. O culto racional, oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo a Deus, santo, perfeito e agradável. É a nossa vida, o nosso viver neste mundo, servindo a Deus pela palavra, não vivendo devoto, praticante de uma regra de normas, proibições e devoções religiosas. Os rituais de cultos, movimentos religiosos, isso não é a vida com Deus. Não é a vida que Deus quer. Os religiosos evangélicos, eles pensam que são de Deus, eles pensam que são aprovados por Deus por causa da sua devoção, dos seus trabalhos, das suas tarefas, das suas obrigações religiosas, dos seus rituais, dos seus cultos de louvores. Eles acham que são mais de Deus por isso. Assim também os outros de outras religiões também eram. Porque tem gente da religião católica, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon, que tem muito mais caráter, tem muito mais devoção, é muito mais íntegro do que muitos religiosos evangélicos. Que infelizmente a maioria dos líderes evangélicos traz mais escândalo ao evangelho do que muitos de outras religiões. Vai olhar aí, ó, a baixaria que está entre os líderes. Duvida tu ver um líder da igreja evangélica, da igreja católica, ameaçando um ao outro. Duvida, é muito raro. Duvida tu ver um líder do espiritismo ameaçando um ao outro, brigando por poder por isso. Agora, meu irmão, abre aí os vídeos na internet. Conflito entre pastores. Olha aí que baixaria. Olha aí que vergonha.
Olha aí que banalização desses homens que diz que são cheios de Deus, os líderes das igrejas evangélicas. Aonde cria e forma discípulos pior do que eles. Rapaz, não estou aqui para agradar ninguém, não. Estou preocupado se você vai agradar, fica chateado com essa pregação, não. Não estou pregando para você diretamente. Estou pregando no geral. Estou mostrando o erro geral. Se você está dentro dele, se converta. Saia daí. Não fique aborrecidinho, não. Não fique doidinho, não, porque buliu na sua religião. Estou falando do sistema religioso evangélico. Não estou falando da pessoa do evangélico. Estou falando do sistema e do comportamento dos adeptos. Porque eu posso, que é um termo público, eu posso usar. Eu não posso me dirigir a uma pessoa particular. Aí não, aí eu posso levar um processo. Porque eu estou denigrindo a pessoa. Mas quando eu falo do sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, xiita, mormon, muçulmano, testemunho de Jeová, adventista, kardecista, seja qual for, meu irmão. Nenhuma dessas vidas dentro desse sistema é aprovada por Deus. Nenhum que está dentro desse sistema vivendo a vida religiosa, seja qual for o sistema religioso, não tem aprovação por Deus. A aprovação por Deus não é uma vida religiosa, é uma vida convertida, arrependida, entregue a Cristo, para viver para Ele a devoção, a prática, a entrega, submisso a Cristo. Não é uma religião. Os religiosos, seja evangélico, católico, espírita, eles pensam que as práticas dele vai levar eles a Deus. Por isso que dentro das religiões existe tanta norma, tanta regra, tanto sacrifício religioso, tanta obrigação, porque eles entendem, os líderes aplicam esses fardos pesados para os liderados ali viver e praticar, como se isso fosse mérito para Deus aprová-los. Dentro do sistema católico romano, as pessoas estão lá se flagelando, oferecendo sacrifício, penitência, vivendo flagelos. Os monges se enclausuram dentro dos templos católicos, como se fosse uma forma de consagrar a vida a Deus. Tudo isso é em vão. Os monges budistas também se abstêm da sua vida no mundo, onde se enclausuram dentro de uma sociedade para viver um padrão isolado, como se isso fosse se consagrar para Deus. Como também os espíritas têm suas obrigações dentro da religião espírita, como se aquilo fosse cumprir a obrigação para Deus ser aprovado, para que seja aprovado por Deus. A gente vai ver dentro do sistema religioso da sociedade Torre de Vigia, os adeptos dessa religião, dessa seita, eles são obrigados a sair na rua, porque eles são ensinados que tem que bater uma meta para poder alcançar a graça de Deus. Dentro dos mormons também. Dentro do espiritismo, eles fazem a obra da caridade, como se isso fosse um meio para purificá-lo da sua culpa, como se isso fosse uma obrigação que desse a ele mérito para alcançar de Deus justificação. Onde eles entendem que o karma, a boa obra e a expiação tem que ser feita por ele mesmo para poder se justificar e ser perfeito para a divindade. Isso é vã. E os evangélicos e os adeptos da religião evangélica? Não tem diferença. Também são escravizados dentro das obrigações religiosas. Tem que ir para culto, para campanha, para pacto, para voto, tem que participar de obrigação, de tarefa, tem que estar lá no trabalho da igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para os trabalhos, porque senão não é santo, não é salvo, não é de Deus, porque tem que estar na casa de Deus, tem que ir adorar a Deus, tem que oferecer o culto a Deus, tem que servir a Deus nas igrejas, nos trabalhos de igreja, tem que buscar a bênção de Deus, tem que buscar a Deus nas igrejas, nos trabalhos de igreja. Isso tudo é sacrifício de tolo. O sinal, a evidência de uma pessoa que está nascida de novo para a vida com Deus por Cristo não é a formalidade religiosa, não é a mudança da roupagem religiosa, não é a mudança de usos e costumes, não é a mudança de práticas de vida religiosa, é a mudança aqui no entendimento, ó. É aqui no entendimento, ó. Ele agora tem um entendimento do que é uma vida com Deus. Por onde ele é aceito por Deus. Ele não vai entender que tem que estar ali dentro, cumprindo a obra, a obrigação, fazendo isso, aquilo outro. Não. Porque isso é prisão. Que a religião prende. Jesus liberta. Isso é fardo pesado da religião. O fardo de Jesus é leve e suave.
Isso é escravidão religiosa. Jesus nos chama para viver para Ele, por Ele, guiado nele, seguindo a Ele, estando nele e a palavra dele estando em nós. Aprendeu isso aí, irmão? Então, cuidado, religioso. Se converta a Deus verdadeiramente, para viver uma vida de devoção, consagração, dedicação a Deus, não pelas obrigações religiosas de nenhuma igreja, não pelas ordenanças de guardar doutrina, proibição, trabalho, obrigação, estabelecida pelo homem dentro da igreja. Se converta a Deus por Jesus Cristo, para viver uma vida devota e praticante a Deus, guardando a palavra dele, andando por ela, seguindo por ela, com a sua vida, cultuando a Deus, guardando-se, praticando a palavra, a doutrina de Cristo. Amém, meus irmãos? É isso aí que nós devemos fazer. A Bíblia não manda em canto nenhum. Eu pergunto a você. Você que é religioso, que me questiona. Me mostre aonde Jesus ou os apóstolos, aonde é que o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, ensina isso que vocês vivem dentro das igrejas. Ensina isso que os líderes de vocês ensinam a vocês dentro da igreja. Vou citar 3 ensinos malditos que os religiosos evangélicos vivem dentro das igrejas. Me mostre aí onde é que Jesus ensinou alguém a estar buscando ele na casa de Deus, igreja, estrutura de alvenaria, como se fosse ali o local central para o homem encontrar Deus. Me mostre isso aí onde está. Me mostre aí, religioso, aonde é que Jesus ele vai privar alguém da comunhão com ele porque não está usando calça, porque não está usando roupa adequada como a religião determina. Aonde é, religioso, que Jesus vai excluir alguém da comunhão com ele porque a mulher está usando brinco, a mulher está usando calça, a mulher está usando maquiagem? Aonde é que tem isso, religioso? Aprende com Jesus, religioso. O que contamina o homem, o que tira o homem da comunhão com Deus, não é questão de usos e costume. Não é o que está fora, é o que sai de dentro para fora. Não é o que entra, não é o que está aqui. Você julga aquela pessoa que não está se vestindo como você na religião. E diante de Deus, quem está julgado é você. Você olha para as pessoas se desfazendo dela. Não porque está em pecado, não sei o que, não tem Deus. E diante de Deus, você está mais longe dele do que aquela pessoa que está lá sendo julgada por você. Sabia disso, religioso? E vou te mostrar pela Bíblia. Os fariseus da religião farisaica judaica, eles pensavam assim como vocês. Eles agiam assim como vocês. Eles praticavam assim como vocês. Eles pensavam que eram mais de Deus do que os outros. Eles pensavam que era especial, a classe separada para Deus do que os outros. Jesus chega e reprova-os, condena-os, diante do seu comportamento, da sua vida religiosa. Jesus vai chamá-los de sepulcro caiados, hipócritas. Vai dizer que aqueles que eles julgavam estavam entrando primeiro do que eles no reino de Deus. Se você for lá, religioso, e ler a parábola da oração do fariseu e publicano, você vai ver, religioso, o que eu estou aqui falando, comprovado pela palavra. Jesus vai citar uma parábola do fariseu e o publicano que chegaram em oração diante de Deus. O fariseu chegou orando desse jeito, religioso, que nem muitos oram. Deus, eu não sou igual a este publicano. Eu dou o dízimo, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou devoto, eu sou religioso, eu não uso calça, eu não uso bermuda, eu não sou que nem esse pecador, eu não sou que nem esse ímpio. A oração do fariseu foi essa, se justificando diante de Deus pela sua vida religiosa. É assim ou não é que os fariseus hoje nas religiões também vivem? É, eles se justificam, eles buscam ser aprovados por Deus pela sua vida religiosa. Porque vão para culto de oração, estão nos cultos da igreja, são religiosos, porque pratica isso, não vive aquilo, não bebe isso, não come aquilo, não usa isso. Eles se julgam mais santos do que os outros. Aí vai agora a oração do publicano. Aí chega diante de Deus e diz: eu não tenho
Eu sou miserável pecador. Não sou digno de estar na tua presença, Deus. Eu reconheço a minha miséria. Eu não sou digno. Clamo a tua misericórdia. Aí Jesus agora vai dizer aos discípulos, para ensinar a eles isso que vocês precisam aprender. Aprendam de Cristo agora. Jesus vai chegar para os discípulos e dizer, quem é que foi justificado diante de Deus? Aquele que se justifica pela sua vida religiosa? Ou aquele que reconhece a sua miséria e busca de Deus a justificação? Quem foi justificado por Deus? Cuidado, fariseu. Cuidado, religioso hipócrita. Vocês podem estar sendo reprovados por Deus com esse pensamento de justiça própria, com esse sentimento de que é mais santo e melhor do que os outros. Cuidado, religiosos fariseus do sistema atual religioso deste século. Você que está dentro desse sistema religioso, seja ele católico, espírita, evangélico, qualquer um, se converta a Jesus, para que ele mude a sua mente, transforme o seu entendimento, liberte você dessa mentira, desse engano, desse mundo falso de Deus que você está vivendo. Você está entendendo? A evidência da vida com Deus não é a pessoa se filiar a uma religião, a uma instituição e passar a ser escravo e devoto de práticas e devoções religiosas. A evidência da vida com Deus é o homem ter o entendimento da verdade do Evangelho, que é a luz de Deus que ilumina a nossa mente, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. E você, meu amigo religioso, não estou falando diretamente para você, não é pessoal. Eu estou falando no geral. E você que está vivendo nesse geral, saia daí, vem para Cristo, se converta a Cristo e conheça a misericórdia de Deus, para que você passe a viver no reino de Deus, exercendo a misericórdia com outros, buscando o bem do outro, e não querendo ser altivo nem melhor do que o outro, nem julgando o outro, sabendo que tanto aquele como você, diante de Deus, todos estão na mesma miséria. Mas a partir da graça e da misericórdia de Deus por Jesus Cristo, nós somos alcançados, não por merecimento, mas por amor e por graça em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Como é bom entender isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus, para o Senhor e toda a sua família, aí no estado de Sergipe, no sítio de Olho de Água, na cidade de Buquim. Amém? Fica na paz, meu irmão Edinaldo Nogueira. Aqui é assim, sempre a luz de Deus vindo ao nosso entendimento para iluminar. Aqui você é esclarecido com a verdade que liberta.